O assinante do canal 26 da NET está acostumado a nos assistir tratando de diversos assuntos aqui no TNH1 Notícias. Hoje, excepcionalmente, vamos focar num só tema. Sempre na última quinta-feira do mês, vamos nos ater a um assunto. E para dar início à série, escolhemos um tema que preocupa as famílias e as maiores autoridades mundiais. Drogas. Vício ou doença? De quem é o problema? Agradecemos as presenças do psicoterapeuta Paulo Campos, do ex-dependente, hoje trabalhando na Fazenda Esperança, Weber Leite, de Luan Gama, superintendente de políticas sobre drogas da CEPAS, e de Márcia Ramos, que é técnica da saúde mental da CESAL. Para dar facilidade ao entendimento desse tema tão amplo, dividimos o assunto em blocos. Vamos começar conversando sobre a evolução do consumo e os novos conceitos que foram estabelecidos para entendimento desse problema. Qual foi a evolução na mudança do tratamento ou estabelecer que a adicção não é um vício e sim uma doença? Doutor Paulo, isso foi uma quebra de paradigmas, isso ajudou a entender melhor o problema? Entender que essa situação é uma doença? Perfeito. Antigamente, a dificuldade em tratar deste assunto, a dificuldade em colocar a questão da dependência química como vício, dificultava a abordagem e fazia com que as pessoas ficassem cada vez mais da possibilidade de um tratamento. Desde 1966, a Associação Médica Americana já falou que o alcoolismo não era um vício e sim uma doença. Em 1967, nós tivemos a corroboração pela Organização Mundial da Saúde falando exatamente da questão de doença. A partir desses dois momentos, a ciência, os profissionais e a população, de uma forma geral, começa a tomar conhecimento e mudar o que antes era um julgamento de valor. Antes falava-se na sem-vergonhice, na falta de caráter, na falta de força, de vontade. E hoje há um entendimento claro e específico. Trata-se de uma doença multifacetada e uma doença que também, ao se tratar, necessita de múltiplos profissionais, múltiplas disciplinas. Então, ajudou em muito, não só os profissionais que atuam na área, mas principalmente as pessoas que adoeceram, que ao saber tratar-se de uma doença e não uma questão de julgamento de valor, elas se tornam mais propícias a enfrentar esse tratamento. Há um entendimento, assim, daqueles que trabalham e que já passaram pela situação de que isso pode ter quebrado um paradigma e ajudar na recuperação? Lógico, né? Todos que enfrentam esse problema, antigamente eram tratados como marginais, excluídos da sociedade, e com esse novo conceito, né? Através dos estudos que identificaram o problema da droga como um problema de saúde pública, né? Como doença em si. E o entendimento dentro do circuito, assim, das autoridades. Esse conceito foi chegando aos poucos, foi entendido rapidamente pelas autoridades, Márcia? Não, né? Nós temos na história aí da saúde pública uma evolução, né? Que tem uma história, né? Nós passamos não só na questão da dependência química, mas também do entendimento de outras doenças. A gente sempre caminha por um caminho árduo, né, onde a gente começa com um entendimento, esse entendimento ele vai ser evoluído a partir das épocas, né? Nós temos o exemplo de uma doença assim, que foi muito estigmatizada tempos atrás, que até os nomes, né, a gente vai mudando conforme esse entendimento também vai sendo evoluído, que era a antiga lepra, né? Que hoje nós já conhecemos por um nome, um outro nome, já reconhecida como doença e catalogada e já tratada de uma outra maneira. Mas apesar da evolução da ciência, né, o pensamento comum na população, a cultura, ela não acompanha tão rapidamente essa evolução da ciência. Então, apesar de hoje nós termos um entendimento com relação à dependência química muito melhor, né,
Nós temos propostas de saúde pública voltada para a comunidade, voltada para a desinstitucionalização, voltada para uma preocupação muito maior em trabalhar o estigma em cima dessa pessoa, que ela seja vista como uma pessoa que está com problema de saúde, e vários atores vão poder cuidar desse problema em diversos momentos. Nós temos ainda, no conhecimento da população, ainda um estigma muito forte de ser um problema moral, de uma fraqueza, né, de uma falha moral. Então, nós temos que trabalhar isso em paralelo, né, porque fica uma falha no nosso na nossa forma de tratar, quando a gente só trata as questões clínicas e esquece dessa abordagem de trabalhar o estigma e trabalhar o preconceito social. Né? Tira um pouco da responsabilidade, por exemplo, da Secretaria da Paz, de tratar o assunto como um problema de polícia, de violência, e aumenta a responsabilidade, por exemplo, do setor de saúde, Luan? Sob hipótese alguma, a proposta, Miguel, até da Secretaria da Paz, é tratar o assunto como algo social, como uma complicação social, como uma defasagem da sociedade. Então, existe algo muito interessante, é que o perfil do usuário, ele muda ao decorrer do tempo e ao decorrer das drogas, né? A doença da dependência química, ela sofre uma evolução constante, uma mudança na sua dinâmica constante. E nós, do setor público, nós precisamos acompanhar essa mudança. Então, os artifícios, as ferramentas que nós temos, por exemplo, que nós tínhamos há um tempo atrás, para tratar o dependente do álcool, para tratar o dependente da cocaína, não é a mesma ferramenta, não é o mesmo artifício, não é o mesmo modelo que vai conseguir alcançar um usuário de crack, por exemplo. À medida que essa evolução acontece, nós precisamos estar respaldados diante de ferramentas, de modelos novos, de modelos atuais, para conseguir atingir esse público. Então, a Secretaria da Paz, a Superintendência de Política sobre Drogas procura estabelecer um modelo mais próximo possível a essa assistência a esse dependente químico. Então, a proposta é recuperar esse indivíduo, acolher e resgatar esses indivíduos que estão sob vulnerabilidade social. É uma questão de doença, é uma questão biopsicossocial que precisa de atenção, mas também é uma questão social. É uma questão de famílias, é uma questão de valores, é uma questão de um resgate de um comportamento, enfim. Nós costumamos dizer, e temos claramente isso, por exemplo, na equipe de Anjos da Paz, quando se faz uma abordagem com aquele indivíduo que não quer tratamento, que não quer parar de usar droga, que seria um indivíduo involuntário, que precisaria de um resgate, de uma internação involuntária. 70% dos casos nós conseguimos converter. Nós conseguimos convencer aquele indivíduo que é realmente necessário uma outra visão, uma outra postura diante do uso das drogas. Então, a proposta é que ele passe por um projeto terapêutico, o qual esse projeto terapêutico vai ensiná-lo a viver sem usar droga, levando em conta tudo que se tem em torno da doença, do biológico, do psicológico e do social, mas principalmente prepará-lo para uma reinserção, prepará-lo a viver sua vida sem usar drogas. O processo de desintoxicação é um processo rápido, não dura mais do que 15 dias, vamos dizer assim, dependendo do organismo do sujeito. Então, a parte biológica da doença, a parte orgânica da doença, ela é resolvida relativamente rápido. O que fica é a dependência psicológica, o transtorno social, as consequências sociais. E isso precisa de um projeto terapêutico, isso precisa de uma reestruturação. Então, essa é a proposta. É uma doença? Sim, mas que precisa de uma recuperação social, que precisa de uma assistência psicossocial. Isso afastou, deu uma distância muito grande nas áreas de fronteira, do trabalho da polícia, no combate ao tráfico, doutor Paulo? Não, na verdade são trabalhos, digamos, que eles precisam ser unificados. A questão das fronteiras, a questão da droga sendo entrada em território nacional, ela vai precisar da questão da abordagem, da repressão, do trabalho de inteligência, de uma outra política. Nós não podemos nunca perder de vista que a questão da dependência química ela é muito vasta, ela é muito ampla.
A questão da saúde, essa abordagem da saúde, como foi colocado aqui pelos três companheiros aqui, é uma questão que ela sempre vai ser utilizada, vai ser sempre abordada, porque nós estamos falando da recuperação da pessoa. Agora, quando nós falamos da entrada da droga que não é produzida no Brasil, mas que o refino é feito, quando nós falamos do contrabando, quando nós falamos do tráfico internacional, é uma outra questão que cabe não só à Polícia Federal, como cabe também às Forças Armadas, né, aos serviços de inteligência. Agora, não pode estar dissociado. E não podemos entender também que a questão da droga em si é uma questão meramente policial, meramente de justiça. Tem que haver um entendimento global disso tudo. Hoje, quando nós falamos de doença, nós estamos falando, é uma doença holística. Ela pega o ser humano na sua totalidade. O tratamento é holístico. O entendimento da resolução do problema também é de ordem holística. Nós vamos pegar todas as áreas, bio, psicossocial, tudo em todas as áreas. Área de saúde, área de segurança pública, área de educação, área social, enfim. É essa união que tem que ter ao redor desse problema para que haja uma resolução. No próximo bloco, nós vamos destacar como o adicto se sente em sua luta pessoal com recaídas e o convívio social. Estamos nesta quinta-feira especial debatendo o tema drogas, vício ou doença. De quem é o problema?